Olá, como vai? Tudo bem? Em mais uma da série Examinando as Escrituras, estou aqui. Estava há poucos instantes fazendo a minha leitura habitual, a minha leitura diária da Bíblia Sagrada, e eu deparei-me com o capítulo 5 do profeta, no livro do profeta Amós, quando ele trata da predição da ruína de Israel. E lendo esse capítulo do livro do profeta Amós, como já disse, eu deparei-me com o versículo 14, aonde ele assim se expressa, o profeta, dizendo: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. É que Israel era um povo muito preocupado em oferecer cultos solenes, em oferecer cultos bonitos ao Senhor. O povo tinha uma religiosidade fantástica, uma religiosidade fabulosa, posso assim dizer. Eles realizavam festivais, ofereciam sacrifícios, traziam as suas ofertas, suas oferendas, muita música, muita alegria, muita celebração. Sempre assim o povo de Israel. Os ritos religiosos, eles eram apresentados com muita frequência, com muita assiduidade. Só que aquilo que parecia ser maravilhoso aos homens, excelente aos olhos humanos, para Deus era um barulho, um pavoroso barulho. A verdade é essa. E fazendo uma comparação daquela época, da época do profeta Amós, será que a gente não vive hoje dias parecidos, tempos parecidos? Na minha concepção, na minha análise, nós vivemos sim dias parecidos com aqueles da época do profeta Amós. Hoje há muito culto, mas pouca vida. Muito culto e pouca vida. Há muita festa e celebração, mas pouco temor a Deus, pouca ética, posso até assim dizer também. Já disse por algumas vezes de que quanto mais as igrejas crescem, templos suntuosos, catedrais lotados, quanto mais se constrói, quanto mais crescem as nossas igrejas, mais a nossa sociedade se corrompe, mais a nossa sociedade apodrece. É ou não é um paradoxo? Como a gente entender? Cresce a igreja, mas a sociedade se perde. Temos muita pompa, ou não é? Temos muita pompa, mas pouca santidade, pouca transparência. Uma coisa eu quero dizer e comentar com você aqui é que Deus, o nosso Deus, Ele está mais interessado
na minha e na sua, na nossa coerência e consistência da nossa vida, do que no louvor que oferecemos a Ele lá no templo. Ele está mais interessado na minha vida, na minha consistência, na minha convicção de fé, do que na pregação que eu possa levar de 2 horas de duração lá no templo, lá na igreja, lá em cima do altar. Ele tem muito mais interesse na nossa coerência, na nossa consistência, na nossa convicção de fé. É que se o que a gente apresenta lá no altar, lá no templo, se o louvor que a gente apresenta, se a pregação que a gente profere, se o sermão que a gente faz lá no templo não refletir no nosso trabalho, se não se reflete na nossa casa, no nosso lar, se não se refletir no meio da família, se não se refletir no ônibus, no metrô, se não se refletir na vizinhança, o nosso louvor, a nossa pregação não passa de uma encenação. Se tudo que a gente vive lá, que a gente diz lá, que a gente canta, que a gente prega, se a gente não vive no nosso dia a dia, não passa de uma encenação. E se não passa de uma encenação, não tem nenhuma utilidade para Deus. Nesse final dessa nossa conversa, dessa nossa fala, eu quero dizer a você que Deus procura vida, não culto. Deus não procura adoração. Deus não procura adoração. Deus procura adoradores. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, nos assegura a sua palavra. Deus quer gente que tenha mais caráter. Deus requer de nós caráter, não carisma, não charme, não. Ele quer o meu caráter, o seu caráter, o nosso caráter. Deus quer gente que não se desconecte com a doutrina, com a sua santa palavra. Esteja sempre conectado, sempre com a sua palavra. Isso sim interessa ao nosso Deus. Ele quer de nós o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Ele não quer fantasia. Ele requer de mim e de você a inteireza de coração. O nosso Deus quer transparência. Ele não quer pecado. Transparência. Portanto, eu termino aqui a minha fala dizendo, eu não vou dizer só a todos vocês, eu digo a mim também. Deus procura crentes, tem interesse em crentes que busquem o mal, busquem o bem, melhor dizendo. Busquem o bem e não o mal. Termino repetindo aqui as palavras do profeta Amós. Olha, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Muito obrigado pela sua atenção. O meu desejo é o que o Senhor, nosso Deus, te abençoe e te guarde sempre. Até a nossa próxima oportunidade em mais um Examinando as Escrituras.